varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Nos acompanhe também na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Seja bem-vindo. Hoje nós continuaremos a nossa tarefa atual, que consiste, os nossos vídeos são assuntos variados, diversos, e o assunto do momento é religião. Estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. É o nosso incentivo para que todos leiam a Bíblia Sagrada. Então, chegamos aqui no Novo Testamento, o Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o Mestre da Justiça. É o primeiro livro na sequência normal da Bíblia Sagrada, né? Evangelho segundo São Mateus, no Novo Testamento. Jesus, o Mestre da Justiça. No capítulo anterior, concluímos as explicações até o capítulo 22. Hoje nós continuaremos as explicações do Evangelho segundo São Mateus, já no seu quinto livrinho, né? A vinda definitiva do reino. Primeiro assunto, parte narrativa, o reino é universal. Então, o capítulo 23 conta com 39 versículos, né? Primeiro tópico: Jesus condena a dominação intelectual. Segundo tópico: Jesus condena a hipocrisia religiosa. Terceiro tópico: o julgamento sobre Jerusalém. São 3 tópicos no capítulo 23 do Evangelho segundo São Mateus. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 23, versículos 1 a 12. Jesus critica os intelectuais e os líderes da classe dominante, que transformam o saber em poder, agindo hipocritamente e oprimindo o povo. Na nova comunidade de Jesus, todos são irmãos, voltados para o serviço mútuo e reunidos em torno de Deus, que é Pai, e de Jesus, que é o único líder e que veio para servir. Versículos 13 a 36. Jesus critica e condena os líderes religiosos que sustentam um sistema formalista e hipócrita. Eles não consideram o reino de Deus como dom, nem respeitam a liberdade dos filhos de Deus. Tal sistema impede de entrar no reino, pois não leva à conversão, mas à perversão, e destrói o verdadeiro espírito das Escrituras, chegando a matar até mesmo os enviados de Deus. Jesus mostra que a religião formalista e jurídica não é meio de salvação, mas produz prática escravizadora. Portanto, é frontalmente oposta àquela que deve ser vivida por qualquer comunidade cristã. Versículos 37 a 39. Jerusalém personifica o sistema que se fechou em si mesmo e recusou a novidade trazida por Jesus. Por isso, seu destino já está traçado
Em Jerusalém, Jesus vai ser morto e sua morte trará o julgamento definitivo sobre ela. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Continuamos as explicações do Evangelho segundo São Mateus no seu capítulo 24, não é? Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o Mestre da Justiça, primeiro livro pela sequência normal da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, não é? Ainda na sua quinta parte, não é? Ainda na sua quinta parte, quinto livrinho, a vinda definitiva do reino, parte narrativa, o reino universal, primeiro assunto. Então, vamos para as explicações do capítulo 24, já no segundo assunto, né, do quinto livrinho, discurso, a vinda do Filho do Homem, né? Justamente no capítulo 24, né? Em todos os seus, vamos dizer aqui quantos versículos, né? 51 versículos. Exatamente. Primeiro tópico, perdão. O fim ainda não chegou. Segundo tópico, a coragem do testemunho. Terceiro tópico, estejam prevenidos. Quarto tópico, a história e o fim dos tempos. Quinto tópico, fiquem vigiando. Então, são 5 tópicos no capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 24, versículos 1 a 8, conforme nota em Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 8. Versículos 9 a 14. A relação entre Deus e os homens continuará através dos discípulos, que deverão prosseguir a missão de Jesus, dando testemunho e anunciando a boa notícia a todas as nações. Contudo, assim como Jesus encontrou resistência, também os discípulos a encontrarão, entre parênteses, tribulação, conforme nota em Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11. O importante é a coragem de permanecer firme até o fim. A boa notícia anunciada a todos será o sinal de que o fim estará próximo. Versículos 15 a 28, conforme nota em Marcos, capítulo 13, versículos 14 a 23, versículos 29 a 31, conforme nota em Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 27, versículos 32 a 51. Jesus agora responde à pergunta feita pelos discípulos, entre parênteses, versículo 3, conforme nota em Marcos, capítulo 13, versículos 28 a 37. A parábola dos versículos 45 a 51 ressalta a missão dos responsáveis pela comunidade cristã. Enquanto esperam por Jesus, eles devem continuar fiéis no serviço à comunidade, sem cair na tentação de afrouxar a prática da justiça diante da demora do Senhor. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, né? Então, Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o Mestre da Justiça, né?
Vamos para o quinto livrinho, também vamos continuando no quinto livrinho, né? Quinto livrinho, né? A vinda definitiva do reino. O primeiro assunto, parte narrativa, o reino universal, nós já concluímos, né? Agora estamos no segundo assunto, a vinda do discurso, a vinda do Filho do Homem, né? Então, vamos para o capítulo 25, explicações do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25. Então, estejam preparados. Primeiro tópico, né? Capítulo 25 conta com 46 versículos, né? Então vamos. Capítulo 25, versículos 1 a 13. Capítulo 25, primeiro tópico, estejam preparados. Segundo tópico, esperar, arriscando. Terceiro tópico, o juízo final. São 3 tópicos no capítulo 25, né? Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 25, versículos 1 a 13. Nesta parábola, o noivo é Jesus, que virá no fim da história. As virgens representam as comunidades cristãs, que devem sempre estar preparadas para o encontro com o Senhor, mediante a prática da justiça, entre parênteses, o óleo. Versículos 14 a 30. Não basta estar preparado, esperando passivamente a manifestação de Jesus. É preciso arriscar e lançar-se à ação para que os dons recebidos frutifiquem e cresçam. Jesus confiou à comunidade cristã a revelação da vontade de Deus e a chave do reino. No julgamento, ele pedirá contas por esse dom. A comunidade o repartiu e o fez crescer, ou o escondeu dos homens? É uma pergunta. Versículos 31 a 46. Esta é a única cena dos evangelhos que mostra qual será o conteúdo do juízo final. Os homens vão ser julgados pela fé que tiveram em Jesus. Fé que significa reconhecimento e compromisso com a pessoa concreta de Jesus. Porém, onde está Jesus? Está identificado com os pobres e oprimidos, marginalizados por uma sociedade baseada na riqueza e no poder. Por isso, o julgamento será sobre a realização ou não de uma prática de justiça em favor da libertação dos pobres e oprimidos. Esta é a prática central da fé, desde o início apresentado por Mateus como o cerne de toda a atividade de Jesus. Cumprir toda a justiça, entre parênteses, capítulo 3, versículo 15. É a condição para participar da vida do reino. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Nós vamos, no próximo vídeo, nós continuaremos as explicações do Evangelho segundo São Mateus, né? Primeiro livro do Novo Testamento, pela sequência geral normal da Bíblia Sagrada. Então, no seu capítulo 26, né? Então, vamos para no próximo. Felicidades e até lá.